Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Descansaram gostoso? Sonharam lindo? Ouvi alguém dizer que não conseguiu dormir essa noite. Problemas com a melatonina. As cápsulas de melatonina ajudam, viu? A dormir. E quanto menos luz no quarto, melhor para dormir, né? Eu sei que às vezes as preocupações são muitas, a cabeça fica a milhão, né? Mas o seu pet preferido, o seu corpo, o seu animal bípede, ele precisa descansar. Quanto mais ele descansa, mais saúde, mais anos de vida e melhor para a aparência também, né? Shimada não gosta muito de dormir, mas ela foi obrigada a cumprir essa rotina. Por quê? Porque o corpo dela pediu. Ele precisa. Pela Shimada, quer dizer, por mim mesma, eu que moro aqui dentro, eu não dormiria. Mas a Shimada precisa dormir. Como eu a amo e preciso dela, eu resolvi dormir 8 horas por dia. Eu só dormia 4. E sim, parece papo de doido, só que não. Hoje não é mensagem da semana, mas eu senti forte no meu coração, depois que eu gravei o último vídeo, de gravar mensagem pro dia, com as gotinhas de luz. Porque eu percebi que no último vídeo não era bem a necessidade de cola ou a dificuldade de processar o raciocínio. Eu estava sentindo uma energia muito forte assim. Vocês estão bem? É que tipo assim, se estiver mais ou menos, é metade bem. Já é alguma coisa, né? Se vocês não estiverem bem, quer dizer que nada aqui no canal tá servindo de nada, né? E a intenção não é essa. A intenção é que vocês fiquem bem, muito bem, cada vez melhor. Então, eu fiz uma prece para papai e pedi uma confirmação. Se eu tivesse mesmo que gravar a mensagem do dia, a mensagem ela seria precisa com confirmação. E a mensagem veio com 2 confirmações. A primeira mensagem é sobre purificações do ser de dentro, né? Passamos por dias cinzentos para valorizarmos os dias dourados.
a não casualidade das coisas, né? Embora pareça em algumas situações injusto passarmos por determinadas coisas para dar valor a outras, assim é a vida, a escola da vida, a maior escola de mistérios que existe. Vou confessar para vocês que eu tive momentos na minha vida que eu acreditava que fazia parte do grupo que nasceu apenas para levar no coco, tomar na cara, ter os caminhos e as portas fechadas, não progredir em nada. A sucessão de eventos ruins que aconteciam na minha vida era algo assim que era tão surreal que hoje é muito comum eu ouvir das pessoas que me conhecem de longa data como elas ficam impressionadas com a pessoa que eu me tornei. E pelo que eu ouço, no entendimento de muitas pessoas, o normal é que quanto mais situações ruins o indivíduo vive, mais infeliz essa pessoa vai ser. E isso é algo que está enraizado no nosso inconsciente e é um tipo de condicionamento. Eu não sei se vocês estão a par disso. Não é um decreto, não é uma verdade absoluta, mas uma grande maioria acredita, nem que seja inconscientemente, que quanto mais vivências ruins a pessoa tem, mais infeliz ela será. Obviamente que ninguém que passa por esses momentos ruins passa por isso com um sorrisão na cara, né, gente? Ninguém passa pelas adversidades feliz da vida. Ninguém quer passar por esses momentos ruins. Só que ninguém entende, ninguém alcança a consciência de que isso é necessário, por pior que seja. E ainda assim, mesmo que você passe por esses eventos chorando, sofrendo, rastejando, isto não é decreto que quando este evento terminar, você tem que continuar a ser uma pessoa que sofre, que chora e rasteja. Não. Quando o episódio ruim passa, você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue.
o meu aprendizado, apesar dos meus estudos constantes, ele demorou a se tornar consciente porque eu estava presa nesse condicionamento. Eu sofria, acontecia um período ruim, terminava, eu não tinha tempo de me recuperar, me restabelecer, respirar, já começava outro. E quando começava outro, eu começava na mesma postura que eu terminei o evento ruim passado. Já sofrendo, já chorando, já rastejando. Demorou anos para me entender que eu deveria mudar de postura. Porque se seguidas vezes nós estamos vivenciando coisas ruins, nós não estamos entendendo alguma coisa. Este é o modo que a vida, o universo, Deus, seja lá no que você acredita, é o meio, é o recurso usado para que você se fortaleça, para que você cresça, para que você progrida, para que você saia da área de conforto. É muito difícil nós assumirmos, admitirmos a nossa real postura, o nosso real comportamento diante da vida, de todos e de nós mesmos. E esses eventos ocorrem exatamente para que a gente se confronte, porque embora ninguém seja um acidente, embora ninguém tenha vindo para este mundo por acaso, cada um de nós nascemos para ser quem de fato somos. Cada um de nós, somos um sonho do Papai, que nos projetou e nos tornou uma realidade. Fomos constituídos para ser exatamente assim como somos, cada um de nós. A única coisa que deve ser mudada em cada um é crescer, é evoluir, é melhorar, é progredir. E quando isso não está acontecendo, e quando nós seguimos usando as máscaras sociais, nos reprimindo, escondendo a nossa real natureza, nos anulando, nos podando, nos limitando, vem a vida, Deus, o universo e fala assim: não, você não está aqui nesse mundo para isso. Existe muito mais para você. Você precisa sair do lugar. Você precisa estar em movimento. Você precisa se ter como prioridade, mas ser a sua prioridade não é ser egoísta, não é ser individualista, não é ser narcisista. É a consciência de que não adianta você querer fazer nada de bom para ninguém se você não fizer primeiro para si mesmo,
para que você esteja bem, para que assim você possa possibilitar que outras pessoas estejam bem. Esses condicionamentos que foram implantados na nossa mente ao longo dos anos, eles estão limitando a nossa capacidade de compreender o óbvio. Chega num ponto em que o ser que você é de fato deixa de existir, dando lugar a um personagem. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue ser feliz não sendo quem é de fato. Essa primeira mensagem pede as purificações do ser. Elas não se limitam apenas a essa jornada de autoconhecimento que nós fazemos. Ela vai muito além. Há vários pontos de nós que precisam primeiro ser conhecidos para depois serem evoluídos através do quê? Do movimento, da prática, da aplicação. Apesar, de passarmos por dias cinzentos para valorizarmos os dias dourados. Tanta gente reclama da segunda-feira, mas será que dá valor para o final de semana que tem? Tanta gente reclama dos dias de chuva, mas nos dias de sol é grato. Eu já vi postagens em rede social assim, a pessoa passar uma semana reclamando de inverno, simplesmente porque não podia usar um vestido de decote. Aí, quando tinha um dia de sol, o foco da pessoa não estava em agradecer. Agradecer no sentido de valorizar. Apesar dos dias de chuva, os dias cinzentos, nublados, eles serem tão necessários quanto os dias de sol intenso, embora hoje em dia o sol intenso não está sendo muito benéfico, né? A luz e a sombra. Existe a ilusão de que a luz anula a escuridão, mas e se eles coexistem numa harmonia, numa sintonia? Embora quem mora aqui dentro não seja dualista, o universo físico é dual. Graças à expressão humana, o ser humano criou os opostos, os classificou, os opostos, os extremos, os contrários.
Mas quem disse que luz e sombra não trabalham em conjunto? Assim como dia e noite, um dá lugar para o outro, para que o propósito de ambos sejam cumpridos. E aí vem a segunda mensagem, que é a confirmação. A primeira confirmação de duas: atração e receptividade. Como podemos manter nossa consciência receptiva às alturas se estamos ainda tão atraídos pelo abismo? Eu entendo como alturas a consciência. Lembra da metáfora da mente como um grande iceberg? A ponta do iceberg é a consciência. E tudo mais que está submerso é o inconsciente. O pré-consciente é apenas aquele nível de água, onde muito pouco do que está no inconsciente consegue submergir ali, como que formando uma nata, para talvez subir por consciente. O abismo é o inconsciente. E estamos ainda tão atraídos pelo abismo. O que usamos do consciente é bastante limitado. Embora seja a ponta do iceberg, nós limitamos a função do consciente. E ele tem sido usado para o aqui e agora para momentos. Aqui e agora. E em que nós costumamos estar ocupados a cada momento? É no que estamos ocupados que há alguma consciência, mas não pense que é tanta, visto que o nosso animal, o nosso corpo, ele possui memória também. Principalmente em tudo o que é feito repetidamente. É como a primeira vez que eu lavei louça, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu sei que eu precisei de um banco para alcançar a torneira. 5, 6 anos. De lá para cá, quanta louça eu lavei na minha vida. A ponto de, quando eu lavo louça, eu não preciso ficar olhando o tempo todo para a louça que eu estou lavando. A mão, ela fica treinada a sentir se há gordura, onde há alguma sujeira presa, se ainda há sabão, detergente, se está bem enxaguado. A gente não precisa ficar olhando para a louça quando está lavando louça. É como
um grupo de dança com as suas coreografias tão complexas. Como é que eles conseguem decorar tantos passos assim diferentes, tão complexos, durante tanto tempo, dançando? O corpo memoriza. Não é incrível isso? Não pense que é o consciente que memoriza. O corpo tem essa capacidade. Ele se condiciona em tudo aquilo que ele faz repetidas vezes. Nós nos movemos, fazemos nossas escolhas, reagimos, sentimos tudo com base no nosso inconsciente, o nosso abismo, a parte mais escura de nós. E como podemos manter nossa consciência receptiva, aberta para as alturas, para a luz, para a amplitude da consciência, se estamos ainda tão atraídos pelos abismos, pela nossa escuridão, de tudo o que reprimimos? Sabe o que mais nós reprimimos no inconsciente? A nossa real natureza, quem nascemos para ser. Nós anulamos, jogamos no inconsciente e passa a viver o personagem. Freud disse: há abismos tão escuros, tão profundos, que dá até vertigem olhar dentro. Ele disse isso se referindo à função do psicanalista ao investigar o inconsciente de um paciente. Quando um paciente chega pela primeira vez no divã, é tanto conteúdo no inconsciente que às vezes a gente até se perde. Às vezes a gente acha que não é capaz, que não vai dar conta. Tanto que tem acumulado. É como se em determinado momento da evolução humana, o consciente ele passou a perder espaço, e quem passou a evoluir, inclusive em dimensão, fosse o inconsciente. Entendem agora por que a necessidade de cada um se autoconhecer? Aí vem a segunda confirmação. Lapidação e ascensão. Quer dizer, primeiro veio a purificação do ser, depois a atração e receptividade, e agora a lapidação e ascensão.
para nos manter nos níveis superiores de consciência, temos que lapidar nosso ser inferior. Isso porque olha o tanto de página que separa uma mensagem da outra. Para nos manter nos níveis superiores de consciência, temos que lapidar o nosso ser inferior. Quem é o nosso ser inferior? É o inconsciente? Não. Mas o ser inferior contribuiu em muito para que o inconsciente fosse, durante toda a evolução, tomando essa proporção que tomou. O ser inferior, em relação a você, é o animal bípede instintivo, impulsivo. Ele que está associado ao ego, ele que é controlado pelo ego e não por você. Se o seu animal ele não for lapidado por você, ele não for adestrado, ele não for direcionado, orientado, ensinado, o ego vai usá-lo como marionete. E aí, nem passando por dias cinzentos, nem atraídos pelo abismo, e nem sem lapidar nosso ser inferior, alcançaremos felicidade, satisfação, plenitude de vida. O viver, porque é isso que fazemos todo dia não tem sido viver, não é? No fundo, cada um de nós sabe disso, mas não quer admitir. Mas sente. Sente, não sente? Os dias não são viver. É por isso que tanta gente fala, eu não vivo, eu sobrevivo. Sabe que viver é diferente de sobreviver. Tem sim uma noção do que deve ser viver, mas não admite, não confronta, não assume, não enfrenta. Ah, Gimada, mas eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, pagar minhas faturas. Eu tenho meus gastos todo mês. Tudo é disciplina, é ordem, é reformulação, é estratégia, é consciência, sabe, gente? É interessante, o meu pai, ele não usava internet, ele não usava planilha, ele não tinha rede social, ele não fazia propaganda. Era uma pessoa
que sempre tinha dinheiro, uma facilidade para ganhar dinheiro e uma facilidade em sempre ter dinheiro. Sabe por quê? Porque ele não gastava, ele investia. Ele tinha essa consciência. Quando eu compro comida para mim, eu compro o melhor que o meu dinheiro pode pagar, porque eu estou investindo em mim. Eu estou a fim de me dar um presente. Eu quero comprar alguma coisa. Vocês acham que ele ia comprar perfume, roupa, sapato? Ia para as boates da vida? Não. Ele comprava casa. Ele queria comprar carro para o genro. Ele comprava tudo que ele sabia que os netos gostavam. De que adianta, né? Saber ganhar e não saber gastar. Eu sou de uma época onde esses hábitos consumistas de hoje em dia não existiam. E eu fiz uma escolha. Eu não sou consumista. Tanta gente fala de capitalismo para cá, capitalismo para lá. A questão não é o capitalismo, a questão é cada um sem saber o que fazer da própria vida, do próprio dinheiro, das próprias vontades, da própria liberdade. Quando eu percebi que em todo lugar tem propaganda de tudo que é coisa dizendo para mim, consuma, compra, eu parei de consumir. Eu não compro. Se eu for comprar um tênis, ele precisa durar no máximo de 5 a 10 anos. Eu sou desse nível. Não me interessa ter um tênis para cada dia da semana, para cada dia do mês. Quando eu resolvo comprar alguma coisa é porque eu preciso, então eu compro algo que dure. Eu não fico comprando esse monte de sapato, maquiagem, roupa. Não. Quando eu vou comprar comida, eu compro aquilo que realmente faz parte do meu cardápio diário e o que eu sei que eu vou consumir. Para que nada se perca, nada se estrague, nada vá para o lixo. É o bom uso da consciência, sabe? Se você viver acreditando que ter vai te fazer ser alguma coisa, você nunca vai viver. Você vai sobreviver. Você vai ser escravo do materialismo, do dinheiro. A maior parte do teu tempo, dos seus anos de vida será para trabalho. Ah, mas o que que faz? Não dá para viver de sombra e água fresca. A sua vida só você pode viver. É incrível que a maioria das pessoas reclamam, né, de
tanta coisa, inclusive dos seus trabalhos ou de ter que trabalhar, mas não mudam isso. É porque eu tenho que trabalhar. Então não reclama. A incapacidade de enxergar o óbvio, o lógico, está desaparecendo. Até ir trabalhar faria parte do viver se a pessoa ela fosse realmente grata pelo trabalho dela e fosse com satisfação e tivesse alguma consciência de que eu faço uma coisa legal, gosto do que eu faço. Porque as pessoas, elas trabalham em algo que elas não gostam de fazer. Nem dá para falar que alguém escraviza essa pessoa. Ela se escraviza. Ela se rende a isso. Não. Cada um nasce com uma vocação. Cada um, nessa vocação, vai fazer o que mais ninguém faz. Pensa nisso. Do jeito que você faz, só você vai fazer porque você é único. Não gosta do seu trabalho? Inventa alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro em cima da sua vocação. Que a sua vocação com certeza é algo que você gosta, não é? Ou você é aquele tipo de pessoa que fica anos na faculdade para tirar um diploma por status e acabar o resto da vida trabalhando numa coisa que não gosta? Você vai reclamar do quê? A vida é feita de escolhas. Você escolhe. Para nos manter nos níveis superiores de consciência, lá na ponta do iceberg, temos que lapidar o nosso ser inferior. Um novo modo de vida, uma nova perspectiva, novos hábitos, novos conceitos, uma nova visão, novos valores, porque o que você tem usado até aqui não está funcionando. O remorso, citado no vídeo anterior, ele vem com disfarces. Às vezes a pessoa, ela está sofrendo de remorso e não sabe. Eu já ouvi muita gente na minha vida falar que se arrepende do que não fez, se arrepende do que fez, se arrepende do que sentiu, do que não sentiu. São tantos arrependimentos. E isso não é arrependimento, é remorso. Até no luto permanente é possível ver remorso.
o arrependimento, entre aspas, do que não disse para quem partiu, do que não fez para quem partiu. Aquela dor da perda não é o luto em si, é remorso. Até quando nós vamos nos conformar em sentir tanta coisa negativa, fazer tanta coisa que a gente não gosta, estar em tanto lugar que não quer estar, conviver com pessoas que não se quer conviver? Até quando a gente vai ficar nos punindo, nos fazendo mal? Olha, outra confirmação. Nossa medida. As dificuldades estão sempre na medida de nossas potencialidades. Toda dificuldade que vem, ela vem na proporção que você é capaz de enfrentar. E olha que há muitos ao longo da história que ultrapassaram esse conceito. Por exemplo, os grandes empresários de marcas antigas como Gucci, o chocolate Hershey's, tantos e tantos que tentaram, eles foram além das adversidades deles. E mesmo que as adversidades viessem muito maior do que a capacidade deles, eles iam mesmo assim. E foi assim que deu certo para eles. Eu tenho aqui na minha frente, né, várias anotações que me ajudam a organizar o raciocínio para me escrever. Mas também tem algumas anotações pessoais que eu aproveito espaço no papel. Tem duas frases aqui me chamando a atenção, que vai de encontro a essas mensagens que vão estar na descrição do vídeo. O que parece perda é limpeza. Seja lá o que você perdeu, não tem perda. Tem o tempo determinado para cada coisa. Aqui nesse plano nada é para sempre. Tudo precisa se transformar, absolutamente tudo vive em constante transformação. Nada vai ser perpétuo. A outra frase é: a realidade
é uma metáfora. Tudo isso do mundo externo que tem te impulsionado, te movido, é uma ilusão. É uma metáfora. Tem a aparência de uma coisa, mas é outra. Você acha que a tua meta de vida é conseguir aquele carro, aquele tipo de casa, aquele nível de vida? Isso oscila tanto quanto o nosso humor, quanto as fases da nossa vida, quanto os momentos de tempestade e os momentos de bonança. Tudo é assim no universo físico. E movimento. Eu conheço gente que se acabou de trabalhar para comprar carro de luxo. Para ostentar e não ter o que comer direito dentro de casa. Um carro de luxo é praticamente uma casa cara com manutenção, imposto e tudo mais, né? Aí a pessoa trabalha o triplo para manter o carro, para pôr combustível no carro, para circular com o carro, porque é preciso sustentar. Consequentemente, os gastos triplicam porque ainda tem que socializar fora de casa. Os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos ideais. Vocês acham que existe corrupção apenas na política? A política é corrompida porque há corrompidos. Pessoas são corruptas e geram corrupção. Mas há corrupção em todas as áreas da sociedade, sabe? Eu senti de trazer essa mensagem, mas eu não sei exatamente por quê. Eu sei que eu tô sentindo algo aqui que não é meu. Uma insatisfação, um vazio. Um tipo de frustração, uma sensação de que está faltando algo. E de repente você só precisa lembrar que você nasceu livre e você pode tudo o que você quiser, inclusive alterar a sua realidade. Como, Shimada? Vivendo a vida que só você pode viver, do modo que você quer viver. É você quem põe e retira da sua vida. Esquece esse conceito de destino, de karma, de lei do retorno, lei da atração,
Esquece tudo isso. Foca em viver. É o primeiro dom que nós recebemos quando viemos para este mundo. Se nós não conseguirmos viver as outras coisas, e daí? Se as outras coisas nem são capazes de possibilitar que nós possamos viver. E aí, vale lembrar, tudo é uma questão de consciência. Retirar os véus de Maia, os véus da ilusão, ver tudo como exatamente é. Às vezes, a pessoa julga que felicidade é uma vida repleta de ostentação, e aí quando ela consegue tudo isso, o vazio interior ainda continua, o vazio contraditório, na verdade, né? Não existe vazio quando há tanta coisa reprimida, tomando tanto espaço que até sufoca. Vamos ver uma última para a gente encerrar o vídeo. Nada é acaso, né? Fé no triunfo final, o seu triunfo. Tenha fé que, apesar das dificuldades, a verdade essencial triunfará um dia. O teu dia vai chegar. É só você continuar. É só você seguir. Você já chegou nesse mundo vencendo quando foi você que fecundou o óvulo. Você venceu de novo quando cumpriu os 9 meses, os 8, os 6 e nasceu. De lá para cá você continua vencendo e você chegou aqui, ó. E olha quanta coisa você experimentou, vivenciou, aprendeu, desaprendeu, conheceu. Você foi condicionado a acreditar que você vem de uma sucessão de derrotas. Não, 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 não. Olha direito. Olha tudo e veja até onde você chegou. Você está vindo de uma sucessão de vitórias. Fé no triunfo final. Tenha fé que, apesar das dificuldades, a verdade essencial triunfará um dia. Desculpa. E a verdade é, você pode tudo. Você pode tudo. E se você tiver com o papai, pode ainda mais, porque ele nos fortalece. Tenha um excelente dia, com fé. Sem se subestimar. Sem se esquecer que medo é alerta, não é paralisante. Sem se esquecer
que a sua vida só você pode viver e você pode mudar o seu modo de viver, a sua vida. Você pode. Beijos na alma e aproveitem o dia.